E aí, galera, bom? Renato Mafra, professor de informática, junto com vocês aqui no edital da Polícia Civil Agente, com questões do CESP, obviamente de preferência, e o máximo de informação possível para que a gente possa ir bem e somar ao nosso conteúdo. Vamos para a tela? Na tela eu tenho Renato Mafra, informática, prof.Renato Mafra, nas redes sociais. Avanço aqui sem frescura, sem mimimi. Tópico 9 e 10, juntando aqui a estrutura de metadados de arquivos e a teoria da informação. Muitas questões do CESP tratam os dois no tema, obviamente, quando iniciam a questão, é bom ter essa estrutura, tá? Vamos falar sobre ele. Metadados em relação aos dados sobre dados, blá, blá, blá. Tu já ouviu isso 1 milhão de vezes. Ou seja, toda informação que pode acompanhar um arquivo ou uma informação que possa melhorar, seja a localização, a organização, a indexação daquela informação, daquele arquivo que eu estou armazenando. Calma que eu falarei sobre ela. Falamos sobre o XML, que padroniza transporte de dados entre diferentes sistemas, que é legal demais para transportar metadados. A teoria da informação com uma estrutura dos conceitos de dado, como sendo valor bruto, que a princípio não faz sentido, mas que me auxilia a encontrar a informação, que são dados trabalhados, que podem ser usados para trazer conhecimento e assim gerar inteligência nas instituições. Vamos a isso? Questão: Polícia Federal 2018, CESP. Julguem o item a seguir a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivo. Eu disse, como ele coloca juntinho lá no tópico, eu também coloquei aqui para você encontrar algo mais amigável possível. O conhecimento é embasado na inteligência das informações, que são coletadas e analisadas para uma organização. De fato, as informações são coletadas e analisadas, mas informações não têm inteligência, né? CESP dizendo inteligência das informações? Não, as informações não têm inteligência. Vamos entender na sua estrutura base? Vamos, mas eu primeiro quero trazer mais questões, porque se eu explicar agora, você vai ter a resposta de todos os próximos itens. Então deixa eu fazer um suspense. Vamos entender que essa questão está errada, porque o conhecimento é o que a gente adquire a partir da informação. Ou seja, a gente aprende com a informação e, obviamente, com aquele conhecimento, a gente pode tomar boas decisões. E a tomada de boas decisões geradas pelo conhecimento que foi recebido da informação é que vai, obviamente, ligar esse ponto de inteligência. Calma, eu sei, foi confuso, mas eu vou melhorar agora nesta e na próxima, tá? Aí eu te explico essa definição por completo. Questão 2. Polícia Federal. Deixa eu voltar e te mostrar se viu o gabarito. Está errado essa primeira. 2. Julguem o item a seguir a respeito da teoria da informação, mesmo tópico, e de metadados de arquivos. Todas as informações geradas a partir do sistema de informação de uma organização são consideradas como dados da organização. Eu vou te contar. Você pode ler, reler, quantas vezes quiser. Você vai achar estranho, vão ter os defensores do certo e os defensores do errado, por esse motivo a questão foi anulada. Mafra, está me apresentando questão anulada só para você ver o que te espera e, obviamente, te analisar o motivo que a banca colocou o certo dela, na visão dela, e depois, por meio de argumentos, bons argumentos dos candidatos, teve que anular a questão. Todas, ela generalizou, todas as informações geradas a partir do sistema de informação são considerados dados. Ué, Mafra, mas não está certo? Os dados de uma organização é uma informação. Legal, mas nem todos os dados são informações, são geradas informações. Então, o que a banca fez foi deixar a duplicidade da resposta, a questão dúbia, que obviamente nessa indução ao erro gerou a anulação da questão. Mas a banca, repito, considerou a definição certa. Vamos avançar. Quando eu falo de dado, eu falo de valores brutos. Valores que a princípio ainda não fazem sentido, que devem ser organizados para passarem a fazer sentido. E óbvio, dentro de um contexto, podem gerar informações que, se úteis, vão agregar conhecimento e, se bem utilizados, vão trazer inteligência àquele conjunto de informações. Beleza? Por mais, repito, que informações não tenham inteligência, a correta utilização da informação, adquirindo conhecimento, gera nessa sequência evolutiva a inteligência a essa estrutura. Beleza? Informação. As informações são dados organizados, são dados que fazem sentido, dados organizados, dados que fazem sentido, dados organizados, que fazem sentido. Vou ler mais uma vez e te explicar o motivo da questão ter sido
fazem sentido. Ter sido anulado. Quase que meu cérebro trava. Ó, todas, lembra? Ele usou todas. Todas as informações geradas em um sistema de informação, de organização, são considerados como dados. Lembra que a gente viu que a informação são dados organizados? Então, se você pegar a visão do CESP, tá certo, porque o CESP sempre tratou a ideia de informação são dados, que organizados fazem sentido e podem ser utilizados. Mas aí ela botou toda a informação gerada pelo sistema. E peraí, algumas informações geradas pelo sistema não se organizam de forma alguma. Então, sequer os dados gerados pelo sistema vão formar uma informação. Então, peraí. Repete, Mafra, que você engasgou aí. Ó, se você pegasse assim, ó, os dados gerados por um sistema de informação podem, em sua grande maioria, ser considerado uma informação? Beleza. Agora, toda a informação gerada pelo sistema, nem tudo que o sistema gera é uma informação. O sistema gera dados. Esses dados, quando são organizados e fazem sentido, eu passo a chamar de informação. Mas nem tudo que o sistema gera será, de fato, uma informação. Mas, Mafra, é um sistema de informação. Eu sei, mas ele gera logs, ele gera, obviamente, arquivos temporários, gera vários sistemas que nem tudo que ele gera, de fato, vai ser uma informação, mas que ele tenha esse intuito como, óbvio, maior patamar. Beleza? A questão gerou essa dúvida, essa briga. CESP aceitou como certo na visão dele, depois foi lá e anulou a questão. Vou colocar mais uma do mesmo tópico e aí eu explico os conceitos melhores para a gente consolidar a informação que está se assentando aí. Julgue o próximo item a respeito de computação na nuvem, sistemas de informações e teoria da informação. A informação se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido, por meio do seu uso em nossas ações. O dado, por sua vez, é um elemento bruto, dotado apenas de significado e relevância que visem fornecer uma solução para determinada situação de decisão. Olha como o CESP foi capcioso. Ele falou da informação, ele falou dos dados. E quando ele falou dos dados, eu digo que ele foi capcioso por isso. Ó. Dado, por sua vez, é um elemento bruto. Quando ele diz elemento bruto, isso chega muito próximo à definição de um dado, que é qualquer valor digitado, qualquer valor gerado, gera um dado. Se esses dados forem organizados, transformarão em informação. Mas olha o que ele fez, trouxe a ideia de bruto e logo depois ele diz, dotado apenas de significado e relevância que vise fornecer solução para determinada situação de decisão. Mas peraí, se ele tem significado, se ele tem relevância e se ele consegue fornecer uma solução para determinada situação de decisão, então ele não é um dado por si só. Essa organização de dado é uma informação. Então, quando os dados são organizados e esse elemento individualmente tem significado, tem relevância, isso é informação. Então a gente tira o termo daqui e já sabemos que a questão está errada. Mas eu volto ao início dela para a gente quebrá-la em pedacinhos. Olha o início. A informação se caracteriza pela compreensão e internalização. Opa! Então eu recebi conteúdo, trouxe para dentro e eu entendi o que eu recebi. Necessariamente, quando eu trago para dentro e aprendo com aquilo, isso é informação? Não. A informação ela pode ser compreendida. Mas quando eu internalizo essa informação, eu estou adquirindo o quê, gente? Eu estou adquirindo conhecimento. Então o conhecimento é a internalização daquilo que eu compreendi que veio de uma informação. Estou tentando andar de trás para frente para tentar ficar mais útil para você. Beleza? Então legal, vamos entendendo cada uma das questões para a gente passar bem por esse tópico. Mais, questão 4. Acerca da definição de dados e informações, sua representação em sistemas de informação, julguem o item que segue. Informação é constituída por um conjunto de dados, com características específicas. Até aí, beleza, tá legal. O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam. Por favor, CESP, será que alguém errou essa? A informação, de fato, é constituída por um conjunto de dados. Dados esses que, organizados, possuem características que façam com que esses dados passem a fazer sentido. Mas o ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes? Não, né? Esses dados gerados
tem que ser, ou a ideia de análise de necessidade é que os dados sejam relevantes para o sistema em que se destinam. Então, errado o item, essa foi mamão com açúcar. Vamos trazer mais siglas aqui no contexto metadados. Julguem o item a seguir, a respeito de teoria da informação e metadados. Em arquivos no formato XML, geral conhece, não conhece? XML, as tags são marcações. Tags, marcações, não são consideradas metadados. E aí, o que você acha? XML. O que é XML? O XML é um formato que facilita o transporte de dados entre diferentes aplicações. Ele padroniza como as informações serão transferidas. Então, XML é uma linguagem, né, um formato que permite o transporte de dados. Você pode pegar, por exemplo, HTML, muita gente conhece, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Alguns poucos defendem que é uma linguagem de programação e outros tantos defendem que não é uma linguagem de programação. Eu estou junto com aqueles que defendem que não é uma linguagem de programação, porque basicamente ela não programa, ela não cria os programas, ela apenas faz a diagramação das páginas. Linguagem de marcação de hipertexto. Essa linguagem de marcação, ela vai organizar. Organizar o quê? Como a página é apresentada. Então, ela vai organizar a apresentação. Essas tais páginas trabalham com metadados. Sério, Mafra? HTML tem os metas. Os metas no HTML são tags e essas tags permitem, por exemplo, que o Google encontre uma página mais rapidamente. Que o Google encontre dentro da página o conteúdo que aquela página apresenta, ou os termos que aquela página usa como keywords, ou seja, as palavras-chave para, obviamente, serem localizadas. O XML é diferente do HTML, ele nem poderia ser comparado a ele, é bem diferente. E o XML, ele vai criar a estrutura do padrão para organização das informações que serão transportadas. Então, se eu tenho um sistema e quero transportar uma informação de um sistema para outro, eu posso exportar como XML e depois no outro sistema importar como XML. Dessa maneira, eu consigo transportar o que faz parte do arquivo, ou seja, as informações presentes dentro dele, que também tem metadados, que são, obviamente, cada informação gerada nele. Vai ficar em cima do meu gabarito, deixa eu apagar aqui. Como o CESP disse que tags não são considerados metadados, a questão está errada. Tags, sim, são considerados metadados. Olha o que eu fiz aqui. Eu abri o site da Polícia Civil do DF. Para quê? No site da Polícia Civil do DF, a gente pode apertar um Ctrl U aqui ou pressionar com o botão direito e ir na estrutura de exibir código-fonte, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e te mostrar que a princípio o documento aqui é HTML. Provavelmente a polícia trabalha com uma linguagem de programação. Aqui eu já vi que ela trabalha com um gestor de conteúdo, que é um sistema CMS, open source, que é o Joomla. Aqui, nessa estrutura gerada por ele já apresentou isso aqui. E ele tem os metas nessa estrutura dele, justamente para trazer as palavras-chave e outros itens de descrição, por exemplo, que facilitam a indexação, a localização. Olha aqui, a Polícia Civil também trabalha com o OG. O que é isso? Isso aqui facilita que as redes sociais consigam interagir com a página. Exemplo, se dentro de uma rede social, como por exemplo o Facebook, alguém curtir alguma coisa voltado a um conteúdo de polícia, como por exemplo uma matéria da polícia, uma operação da polícia, esse prefixo aqui permitirá que conteúdos que foram curtidos, que trabalhem com ele, sejam apresentados para pessoas que tenham aquele perfil. Por isso que muitas vezes você curte uma coisa em uma rede social e passa aquela rede social a te apresentar mais itens sobre aquele conteúdo, baseado, obviamente, na estrutura tanto dos metas, quanto pode ser dos cookies, dos acessos do usuário, em relação ao histórico e assim por diante. Mas é legal conhecer para, obviamente, ter esse entendimento mais próximo. Legal? Aqui dá para ver que é HTML e, repito, tem os metas para facilitar essa estrutura. Repito, aqui é XML, lá é HTML, mas dá para comparar, mesmo não sendo o mais indicado. O mais indicado é comparar HTML, obviamente, a outras linguagens como JavaScript, que sejam, né? 6. CESP 2018, Polícia Federal. É chato, eu sei, mas eu tô contigo, tá? Julguem o item a seguir a respeito da teoria da informação e metadados de arquivo.
Na gestão de documentos digitalizados, arquivos são criados em formato de imagem. São mesmo. E seus atributos? Atributos pode lembrar dos metadados. São armazenados em metadados. Sim, atributos são as propriedades. Então, as propriedades que acompanham aquele documento são guardados sobre o arquivo, ou seja, dados sobre dados, para facilitar a pesquisa e a localização desses arquivos. Perfeito, perfeita definição, sem tirar nem pôr. Atributos são as propriedades que fazem parte do arquivo, elas somam-se aos metadados para que facilite a organização, pesquisa e localização daquele arquivo. Legal. Aqui, ó, de novo, propriedades, agora ele usou aqui, ó. CESP, mais antiga, mas está valendo. Julguem os itens a seguir referentes à organização e gerenciamento de arquivos e pastas. As propriedades do documento, também conhecido como metadados, eu estou vinculando tudo para você, poderia falar atributo, sem briga, são detalhes de um arquivo que o descrevem ou identificam. As propriedades incluem detalhes como título, o nome do autor, o assunto e palavras-chave, que identificam o tópico ou o conteúdo do documento. Legal. Quando eu falo das propriedades, eu estou pensando na parte descritiva daquele documento. Facilita a administração do documento, facilita a administração do arquivo, porque, obviamente, o sistema pode organizá-lo e encontrá-lo baseado naquelas palavras-chave. Metadados não se limitam a isso. Eu tenho outros tipos de metadados que a linguagem, por exemplo, XML me permite criar para, repito, transportar essas informações entre diferentes sistemas. É uma linguagem comum que permite não se limitar, como o HTML se limita, a algum grupo específico de metadados. Eu posso criar quaisquer metadados que eu quiser dentro de XML e organizar da forma que meu sistema consiga exportar e, óbvio, qualquer sistema consiga o inverso, importar a informação. Mais uma. Polícia Federal, CESP. Acerca de organização, processo de gerenciamento, julguem os itens. Título, parece repetição da mesmice, né? Mudou só o ano e o concurso. Assunto, palavra-chave e comentário do documento são metadados típicos presentes em documentos produzidos por processadores de texto como o BR Office e o Microsoft Office. Deixa eu tirar o nome do BR Office aqui para aproximar isso ao seu edital. No seu edital tem o LibreOffice. LibreOffice pode ser visto como o novo nome do LibreOffice? É uma atualização natural. Usuários que utilizavam o BR Office migraram para o LibreOffice e o projeto LibreOffice acabou na prática. Mas o código-fonte, como óbvio, um veio do outro, os códigos-fontes são muito similares e os programas lá dentro são a evolução um do outro. Mas ele não é um novo nome, ele não foi simplesmente rebatizado com o nome LibreOffice, tá? É uma sequência natural aos usuários que trabalhavam com o BR Office. Então, fugi ao foco, mas volto agora. O título, o assunto, a palavra-chave, comentários que estão no documento, estão nos arquivos, são metadados típicos presentes em documentos produzidos por processadores de texto, como o LibreOffice e o Microsoft Office. Perfeito, sem problema para definição. Beleza? Então, quando eu falo sobre a ideia de metadados, lembra a informação que acompanha os documentos, a informação que acompanha os arquivos, que facilitam. Olha para mim, por gentileza. Metadado está presente em tudo que é digital. E o metadado permite que os sistemas interajam com a maior facilidade. Quando você tira uma fotografia, por exemplo, com um celular, nessa fotografia acompanham a foto diversos metadados, que fazem parte da sua estrutura, que permitem, por exemplo, se o aplicativo usar, que a fotografia seja localizada em relação à geolocalização do local que a foto foi tirada. Então o GPS, obviamente, em conjunto com a câmera fotográfica, registra o local. Você deve ter feito isso. Em diversas aplicações de foto, quando você procura locais, por exemplo, lugares, por exemplo, ele mostra, essa foi na praia, essa foi em Brasília, essa foi em São Paulo, ele mostra o local que você estava naquela fotografia. Obviamente, se tivesse o alcance ali do GPS para a localização do teu aplicativo. Então, lembra que o metadado facilita esse acompanhamento e melhora os sistemas, porque sem os metadados, ele ia ter que identificar o conteúdo dos arquivos, o conteúdo da informação, baseado em quê? Exemplo, quer procurar uma foto que seja, sei lá, tirada no dia 1º do ano, virada do ano, dia 31 para o dia 1º. Você quer localizar aquela fotografia, a data que a fotografia foi retirada é uma informação muito útil para que o sistema computacional consiga localizá-la com rapidez. Assim como você pode, na fotografia, colocar autor, colocar informações sobre a câmera que tirou a foto.
em um documento também o título, o autor, o assunto, e assim facilite a sua identificação. Quando eu exporto o dado de um local para outro, ele também acompanha com os metadados. Isso facilita a sua administração, a sua descrição e, obviamente, melhora os temas computacionais. Beleza? Vou parar nesse item aqui. Esse bloco ficou curtinho, mas é que eu vou mudar de assunto agora. Eu prefiro separar o bloco para não ficar bagunçado. Beleza? A gente já se vê. Valeu!